Bom, vamos lá, galera. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma atividade física, existem as atividades que a gente faz como uma forma de preparar o nosso corpo. Por exemplo, eu vou fazer musculação. Sim, o que eu faço na musculação? É uma atividade física onde eu faço um treino para ganhar massa muscular. Sim, então meus músculos aumentarem ali de tamanho ou ficar fortinha. É para isso que serve a musculação. Eu posso fazer um outro treino onde eu vou trabalhar a flexibilidade do meu corpo. Por exemplo, posso fazer um treino de alongamento, que é, no caso, a galera do T8S. Tem T8S aí? O T8S tá tudo dormindo hoje. Coloca para mim aí nos comentários se você é T8S, coloca sou T8S, que turma você é. O que é o T8S? T8S é um treinamento online que eu tenho para ensinar as pessoas a zerar a abertura, ok? Então, colocar uma perna para frente, outra para trás, sentado no chão. Esse é o T8S. Quando você faz um treinamento de alongamento, você está fazendo uma atividade física, mas para preparar o seu corpo, para deixar o seu corpo mais flexível. Então, na musculação, eu deixo lá, tem T8S acordado. Isso aí, Adriana. Na musculação, eu deixo o meu corpo mais forte, então eu preparo o meu corpo para ele ficar mais forte. No alongamento, eu preparo o meu corpo para ele ficar mais flexível. Quando eu penso em preparar o meu corpo, tanto força quanto flexibilidade, eu estou preparando um corpo para uma outra coisa. Tem pessoas que preparam o corpo só para a qualidade de vida mesmo, do tipo, cara, não, eu sei que eu quero envelhecer de forma saudável, então eu quero ter um corpo que tenha força, eu quero ter um corpo que seja flexível, eu só quero envelhecer de forma saudável. Eu não estou buscando um corpo forte para fazer uma outra atividade. Tá tudo bem, ok? Pode ser que essa pessoa que está buscando mais qualidade de vida, além do treino de força, de flexibilidade, ela busque um treino cardiovascular. Então, ela vai lá, faz uma corrida na rua ou na esteira, não importa. Mas para quê? Para trabalhar coração e pulmão, ok? Quando a gente trabalha essa tríade, a gente trabalha o nosso corpo. Então, eu trabalhei minha parte cardiovascular com uma corridinha, com alguma atividade mais cardíaca ali, que me cansa um pouquinho. Trabalhei meu corpo na parte de força com a musculação, por exemplo, como pode ser com o pilates, como pode ser com o crossfit, como pode ser diversas coisas. E trabalhei o meu corpo com alongamento, que pode ser algum treino de alongamento, onde eu trabalho a flexibilidade. Aí eu tenho um corpo forte, saudável para as minhas atividades. Podem ser as atividades do dia a dia, como também pode ser alguma atividade específica. Por exemplo, eu hoje, Mari, eu sou bailarina, certo? Eu, como bailarina, eu preciso de um corpo forte? Sim. Preciso de um corpo flexível? Sim. Preciso ter condicionamento cardiovascular? Não me cansar tanto? Sim. Então, mesmo pensando no meu lado bailarina, eu posso fazer todos esses treinos que eu acabei de falar para preparar o meu corpo. E no balé, eu vou fazer o meu treino de balé para aprender a técnica do balé. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão me acompanhando? Sim, tia Ju, você também está me acompanhando, tia Ju? E aí, o que acontece? Vamos pegar uma pessoa que faça Kung Fu, tá? Então, eu tenho lá uma pessoa que ela faz Kung Fu, né? É um atleta que faz Kung Fu. Pode ser de alta performance ou não, pode ser atleta de final de semana, tá tudo bem. A atividade é o Kung Fu. Quem faz Kung Fu precisa de força? Provavelmente sim. Quem faz Kung Fu precisa de flexibilidade? Com certeza. Quem faz Kung Fu precisa estar com a parte cardiovascular trabalhada para não ficar... Com certeza. Então, qualquer atividade física que a gente escolha fazer, é legal a gente trabalhar o nosso corpo para estar inteiro, para ter uma ferramenta inteira para aquela atividade. Show? Beleza. Nenhum desses treinos que eu falei é aquecimento. Sim,
São coisas totalmente diferentes. A parte de tudo isso, existe um negócio chamado aquecimento. Quando é que a gente deve fazer aquecimento? Por exemplo, se eu vou fazer o meu treino de musculação, eu devo me aquecer para fazer o meu treino de musculação? Se eu vou fazer meu treino de alongamento, eu devo me aquecer para fazer o meu treino de alongamento? Se eu vou fazer o meu treino cardiovascular, corrida, eu devo me aquecer? Se eu vou fazer meu treino de Kung Fu, de balé, que é meu treino na área específica, eu devo me aquecer? Essa é a pergunta. E aí a gente vai entender um pouquinho de aquecimento. O que é o aquecimento? O que o aquecimento faz no nosso corpo? Quando a gente faz aquecimento, a gente tem uma meta de esquentar o nosso corpo. O nome já fala, aquecimento, tá? Então, o que a gente quer fazer no aquecimento? A gente quer aumentar a temperatura corporal. Por que eu busco aumentar a temperatura corporal? Porque quando eu aumento a temperatura corporal, fica mais fácil usar a minha flexibilidade, por exemplo. Quando a gente acorda lá de manhã, vai lá, acorda de manhã, acordou aí agora, coloca o pezinho lá em cima e vai alcançar lá. Fala, meu Deus do céu, nossa, tá tudo duro. Sim? Conforme a gente começa a se movimentar, vai lá, faz uns polichinelozinho, dá uma esquentadinha, uma corrida no lugar e vai lá e tenta de novo colocar a mão no pé. É imediato. Já fica mais fácil. Por quê? Conforme eu aumento um pouquinho a minha temperatura corporal, a minha musculatura ganha mais capacidade de se esticar e voltar. Isso não significa que eu ganhei alongamento. Isso só significa que ela está mais molinha para ir e voltar. Quando o meu corpo esfriar, ela vai voltar a ficar do jeito que ela era. Então, momentaneamente, aumentar a temperatura corporal, fazer um aquecimento, faz com que eu consiga me esticar mais do que se eu tivesse com o corpo frio. Então, no caso do alongamento, o aquecimento ajuda a gente a usar a nossa flexibilidade. No caso da musculação, o aquecimento ajuda, conforme a gente se movimenta, dependendo da maneira como é feito esse aquecimento, ajuda eu ter mais mobilidade articular. O que eu quero dizer com isso? As minhas articulações se movimentam melhor depois que eu faço um aquecimento, ok? E aí, quando eu tenho mais mobilidade articular, fica mais fácil eu me posicionar num determinado aparelho, por exemplo, lá na musculação, para fazer o exercício de força. Fica mais fácil eu me posicionar numa posição para fazer um alongamento. Então, o aquecimento, ele vem ajudar a gente a fazer os outros treinos, ok? Quando a gente pensa no nosso treino específico, por exemplo, a minha aula de balé. Cara, se eu não faço aquecimento antes da aula de balé, o que acontece? O meu corpo, ele começa esquentando aos pouquinhos. É que nem carro a álcool, não sei se vocês são da época de carro a álcool, vocês são da época de carro a álcool. Gente, carro a álcool, você lembra? Você é dessa época, Tiago? Você lembra? Carro a álcool, depois uma geada. Jesus, né? É a mesma coisa. Então, eu vou para minha aula de balé e não me aqueço. Cara, eu preciso esperar o motorzinho ir esquentando. E esquentando até a hora que ele comece a funcionar. Pode ser que o meu corpo esteja inteiro para a aula só no final da aula. Porque só lá que eu consegui subir a temperatura para aumentar a minha capacidade de flexibilidade do músculo, minha capacidade articular, ok? Então, fazer aquecimento antes da sua atividade física é fundamental. Para quê? Para eu conseguir usar todas as minhas habilidades no que eu vou fazer. Além disso, o aquecimento, a gente se aquecer antes da atividade física, ajuda a gente, não é prevenir lesões, mas evitar lesões. O que eu quero dizer? Prevenir lesão é, por exemplo, eu sei que fazendo balé eu posso ter, ou fazendo corrida, eu posso ter uma tendinite lá no tendãozinho de Aquiles. Sim? Pode só desenvolver uma tendinite ali, uma tendinite patelar, enfim.
Quando eu sei que aquela atividade, ela predispõe uma lesão em mim, eu tenho como prevenir. Então, eu sei que eu tenho alongamentos específicos para eu fazer para compensar, tem treinamento de força específico para eu fazer para ajudar aquela musculatura, aquela região a não desenvolver uma tendinite. Isso é prevenção. Então, eu faço alguma coisa para prevenir. Agora, o aquecimento, ele não é preventivo, ele não tem essa função de prevenir uma lesão, porque a lesão, ela se instala a longo tempo, a longo prazo. Mas o que o aquecimento faz? Ele pode evitar alguns tipos de lesão. Por exemplo, uma lesão de estiramento. Eu vou lá, dou um chute, pá. Se eu não estou aquecida, na hora que eu faço a força, pode ser que eu sinta uma fisgadinha nessa região, porque a musculatura não estava totalmente flexível. Do jeito que eu chutei, ela teve um impacto, teve que se esticar, não estava preparada para isso, e aí ela dá uma rasgadinha. Sim, esse é o estiramento, a distensão. Quando eu faço um aquecimento, antes de fazer um chute, por exemplo, eu aumento aquela capacidade da minha musculatura de se esticar e voltar. Não significa que eu ganhei alongamento, eu vou perder dali uma hora. Mas ela consegue, eu posso chutar que ela vai chegar num nível maior e depois vai voltar. Então, o aquecimento, ele deixa o nosso corpo podendo usar todas as capacidades do nosso corpo. Sem aquecimento, meu braço vem até aqui. Com aquecimento, eu consigo levar o meu braço para cá. Por quê? Minha cápsula articular ganhou mais mobilidade. Sem aquecimento, eu chuto até aqui, sem ter risco de uma lesão. Com aquecimento, eu consigo chutar mais alto, sem ter risco de uma lesão de estiramento, por exemplo. Então, aquecimento é fundamental antes da nossa atividade física. Ok? Ele vai deixar o seu corpo muito mais preparado para aquilo que você está disposto a fazer. Agora, eu não uso aquecimento, é importante falar isso, eu não uso aquecimento antes de fazer alongamento, por exemplo. Por quê? Porque aqui a gente trabalha respeitando o limite de dor. O aquecimento aumenta a temperatura corporal, que faz diminuir o limite de dor, ok? Então, aqui a gente não usa aquecimento para fazer treino de alongamento. Mas, eu vou fazer minha aula de balé que eu preciso do alongamento. Sim, eu vou me aquecer. Que acontece? Quando a gente, Mari, beleza, já entendi que eu preciso fazer aquecimento. Que tipo de aquecimento eu devo fazer antes do meu treino de força? Lembra, a gente falou, tem o treino cardiovascular, que eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma série de polichinelo, sei lá, tem o treino cardiovascular. Eu tenho o treino de força, onde eu vou desenvolver músculos fortes, onde eu posso fazer musculação, crossfit, sei lá o quê. Eu tenho o treino de alongamento, onde eu vou desenvolver flexibilidade, e eu tenho meu treino específico do que eu quero fazer. Balé, polidense, tecido, artes marciais, enfim. Treino específico da minha atividade que eu gosto, ok? Vamos começar no cardiovascular. Para o cardiovascular, Mari, eu vou fazer um treino, eu tô querendo melhorar, tô me sentindo muito cansado, então eu tô fazendo um treinozinho de corrida para melhorar essa minha parte pulmão, coração, essa interação toda, para que eu consiga ter mais fôlego lá na minha aula de karatê. Sim, lá na minha aula de balé, lá na minha aula de... Então, eu trabalho o meu corpo aqui para aquilo lá. Beleza, que tipo de aquecimento eu devo fazer antes da corrida? Eu jamais vou fazer um aquecimento, e isso para qualquer treino cardiovascular que você vai fazer, eu jamais vou fazer um aquecimento de alongamento estático. Nem para o treino cardiovascular, nem para musculação. Para o alongamento a gente já não faz aquecimento aqui, e nem para sua atividade física preferida, ok? O que eu quero dizer com isso? Alongamento estático só serve para você treinar a sua flexibilidade. Ele não serve como forma de aquecimento. As pessoas usam, só que as pessoas também não sabem que o alongamento estático faz a gente perder a capacidade de força do músculo. O que é um alongamento estático? Por exemplo, eu estou aqui, coloquei meu pezinho lá, hoje eu vou correr, então eu vou alongar um pouquinho aqui meu posterior, coloquei lá a mãozinha aqui, e fiquei paradinha, sim? Quando eu fico parada aqui nessa posição, alongando aqui o posterior,
eu preciso ficar um tempo, né, para ele ser considerado um alongamento ali, estático, bonitinho, então a gente fica aqui 30 segundos no mínimo. E o que eu faço? Eu acabo gerando uma tensão tão grande nas minhas fibras musculares que elas diminuem a capacidade de fazer contração, de fazer força por aproximadamente 1 hora. Depois que eu faço isso aqui, ó, eu preciso esperar 1 hora para minha musculatura conseguir responder com a potência de força que ela tem. Então, não é esse tipo de alongamento sustentando muito tempo que a gente faz pré-atividade. O ideal é a gente fazer um alongamento que ele é chamado de alongamento dinâmico. Então, por exemplo, eu posso estar aqui e ao invés de eu ficar lá parada alongando, eu chuto minha perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou alongando atrás da perna. 9, 10. Acabou. Só que eu não tiro a capacidade da minha musculatura de fazer força. Sim? Tá claro isso, galera? Então, qual é o melhor tipo de alongamento para eu usar no aquecimento? São os dinâmicos. São os que a gente se mexe, sim? Ah, quero fazer para o lado para poder pegar um pouquinho de adutores. Beleza, tá? Mas é importante eu entender que são os alongamentos que eu não traciono a minha musculatura e fico lá segurando. Não, eu levo ela numa amplitude e volto. Levo numa amplitude e volto. Show essa parte? Beleza. Outra coisa importantíssima que tem que ter no nosso alongamento antes da atividade física. Mobilidade articular. O que eu quero dizer com isso? Todas as nossas articulações, ó, por exemplo, eu vou fazer um treino lá de cardio. E aí, cara, eu vou pedalar, sim? Eu vou pedalar. Nossa, como é que pedala aqui? Não sei. Pra baixo, né, Jesus? Isso, assim. Vou pedalar. E aí, ó, na pedalada, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a articulação do quadril, joelho e tornozelo, como eu tinha mostrado ali para vocês. Todas as nossas articulações, elas precisam... quando eu penso em aquecimento, eu preciso mexer ela um pouquinho. Tanto minha articulação ali, ó, do quadril, quanto minha articulação, ó, do joelho, do tornozelo. Tudo isso eu preciso mexer ela um pouquinho para ela aumentar o líquido sinovial que tem lá dentro da cápsula. Então, dentro da nossa articulação, libera um pouquinho de líquido para que essa articulação deslize melhor. Conforme eu mexo um pouquinho, faço mobilidade nessas articulações, eu aumento esse líquido e fica mais fácil eu me mover. Então, quando a gente pensa em aquecimento, eu não penso só no aquecimento do músculo em si, mas eu tenho que pensar no aquecimento de todo o meu corpo, principalmente pensando em articulação. Porque às vezes eu aqueço o músculo, mas eu esqueço da articulação. Então, como é que a gente faz um aquecimento de articulação ali para a perna? Cara, eu vou fazer mobilidade. Posso fazer ativo, né, da maneira como eu estou fazendo aqui, ou fazer passivo, com faixa elástica, de outras maneiras. Não tem problema. O importante é fazer. Isso pensando no treino cardiovascular. Mari, vou para a musculação. Que tipo de aquecimento eu devo fazer antes da minha musculação? Cara, pensa em mobilidade articular. Na musculação, a gente não fica alongando a musculatura, porque eu preciso da capacidade dela de força. Então, eu penso mais em liberar minhas articulações, fazer mobilidade, para que minha articulação esteja molinha, para que fique fácil eu sentar num aparelho, eu sentar numa determinada posição. Então, o que eu vou fazer? Vou treinar braço hoje, posso fazer, ó, movimento circular com os braços para frente, para trás. Sim, vou fazendo movimento circular. Isso o que faz? Faz eu movimentar a cápsula articular do meu ombro. Vou fazer aqui, ó, porque aqui eu trabalho ombro e trabalho cotovelo e trabalho a minha cintura escapular, que é esse osso aqui das minhas costas. Conforme eu faço isso, eu movimento ali a escápula, que ela desliza, a nossa escápula aqui, ó, ela é uma articulação, ela desliza entre as costelas ali, conforme a gente movimenta. Essa daqui é fixa por causa dos parafusinhos que tem aqui.
Mas conforme a gente movimenta, ela desliza para lá e para cá com as costelas. Então, ela é considerada também uma articulação, que a gente precisa mobilizar também. Feito isso, cara, vou treinar a perna hoje. Como é que eu posso mobilizar? Aqui, bolinha para fora, bolinha para dentro, sim? Dá uma chutadinha. O que é importante entender? Não adianta eu querer fazer alongamento antes de fazer musculação. Sim, a não ser que, sei lá, eu já tô com dor no femoral, que eu treinei perna ontem, vou treinar hoje, e aí eu tô usando o alongamento como uma forma de aliviar essa dor para eu poder fazer o treino novamente. Já é errado você fazer isso, porque já tá dolorido, já significa que passou do limite. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo isso, ok? Não é o mundo perfeito. Depois, aquecimento para alongamento a gente não faz, né? Eu vou treinar a minha flexibilidade, então eu vou fazer exercícios de alongamento sem fazer aquecimento. O máximo que eu posso fazer, mobilidade articular para me colocar melhor nas posições, mas eu não aqueço o meu músculo, ok? Beleza. E aí a gente entra na nossa atividade física preferida, que pode ser uma aula de balé, que pode ser uma arte marcial, pode ser um yoga, pode ser um tecido, não importa qual é a sua atividade preferida, tá? O que a gente precisa nessa atividade? Eu preciso estar com o meu corpo pronto, né? Então, eu não posso chegar lá na minha aula de tecido e no final da aula que eu tô quente o suficiente para usar o máximo possível da minha flexibilidade lá em cima do tecido. Não, eu já tenho que chegar pronta. E lembrando, né, tecido deve ser mais difícil ainda, porque você usa força e usa flexibilidade. Não que o balé você não use, mas, enfim. E aí, volta a mesma regra. Cara, se na minha atividade exige força, mesmo yoga, por exemplo, que às vezes, né, quando as pessoas não conhecem, falam assim, cara, mas yoga fica lá parado na posição, não faz força. Gente, ou se faz força, tá? Por quê? Eu fico sustentando uma posição. Então, yoga também faz força. Todas as atividades físicas, a gente acaba trabalhando força ali, ok? Então, se na minha atividade física trabalha força, eu vou fazer alongamento estático? Não, não vou. Porque o alongamento estático vai tirar essa propriedade de força da minha musculatura. O que eu vou fazer? Vou fazer um alongamento dinâmico. Sim, então eu vou chutar, eu vou balançar a perna, eu vou fazer várias coisas. O que eu vou passar aqui para vocês? Uma maneira rápida e simples de você aquecer o seu corpo para a sua atividade física que você vai fazer, sem tirar a capacidade dele de fazer força, ok? Sem fazer alongamento estático. Primeira coisa, a gente vai começar com automassagem. Como assim, Mário? Ó, pode ser uma bolinha cravo ou pode ser desses carrinhos, tá? Mas, primeira coisa que eu vou fazer, cheguei lá na minha aula de sei lá o quê. Cara, passa uma bolinha na musculatura que você mais vai usar. Por exemplo, eu fiz aula de balé. Nossa, vai usar perna pra caramba. Tá, passa uma bolinha lá nas pernas, sim? Em todas as musculaturas ali que estão em volta da sua perna. Panturrilha, vou usar. Passa a bolinha lá na panturrilha. Não precisa ficar 15 minutos passando bolinha. Não, você tira lá, 3 minutos para o corpo inteiro, tá? E aí, passa a bolinha. Para quê? O que essa bolinha tá fazendo? Eu tô passando aqui, ó, com pressão. Ela tá aumentando a circulação local. Então, ela ativa a circulação sanguínea ali no local e ela já começa a despertar essa musculatura para a atividade que eu vou fazer. E aí, eu vou passar do outro lado. Mário, vou fazer, eu uso muito braço. Vou passar do braço. Sim? Passei a bolinha, ou pode ser o carrinho, tá? Não tem problema, pode ser o carrinho. Terminei de fazer a automassagem ali, 3 minutinhos. Foi só para despertar. Quem é bailarina, sola dos pés, é outra aula que você faz se você ativa a musculatura da sola dos pés. É outra aula. Beleza, Mário, terminei. O que eu vou fazer? Você vai fazer mobilidade articular. O que você pode fazer? Você pode usar faixa. Eu já passei vários exercícios de mobilidade articular aqui. Vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer, tá? Deitei lá.
Passei lá no pé, dedos para fora. E aí, o que a gente vai fazer? A perna está solta. Eu seguro com as mãos e eu vou desenhar bolinha. Quando eu desenho bolinha aqui, ó, com a mão, o que eu tô fazendo aqui com o meu quadril? Eu tô mexendo com o osso da minha perna dentro do meu quadril. Então, eu estou mexendo na minha cápsula articular. Fiz bolinha para fora, fiz bolinha para dentro. 10 bolinhas para fora, 10 bolinhas para dentro. Sim? Só isso eu já ativo a região do meu quadril. Quero fazer já o alongamento, já o aquecimento de perna aqui mesmo. Cara, só puxo e volto. 1, 2, é a mesma coisa de eu estar em pé chutando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu fiz aqui? Eu dei uma alongada, uma despertada na parte de trás da minha perna, que é um dos movimentos que a gente mais utiliza em esportes que usa a perna, certo? Beleza, troquei, fiz lá com a outra perna. Bolinha. Bolinha, 1, 2, 3, 10 vezes bolinha. Volto, 10 vezes bolinha. Terminei as bolinhas, vou fazer o alongamento dinâmico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos. Daqui, galera que usa muito quadril, artes marciais, vocês usam mais que a gente no balé, na verdade. Coloquei lá, ó, a almofadinha, a galera da dança do ventre. Coloco a almofadinha ou uma bolinha embaixo da região do sacro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rebolar em cima da bolinha. Para que isso? Eu estou mobilizando todas as articulações que se articulam com o meu quadril. O fêmur com o quadril, com a pelve. A minha própria região ali sacral com a minha coluna. E ali a gente acaba ajudando toda a nossa região de quadril a ganhar mais mobilidade para ficar mais fácil os nossos movimentos. Tá? Então, aí em cima da bolinha eu rebolo para um lado e depois eu rebolo para o outro lado. Tirei a bolinha. Galera, já estamos prontas. Prontos. Não tem essa de aquecer 5 horas seguidas. Porque eu já chego na minha atividade cansada, tá? Então, aqui, ó, a parte de trás da minha perna já tá show. Mari, para minha atividade eu uso bastante essa questão de agachar. Ok, vou alongar quadríceps. Sim? Dinâmico. Eu não seguro lá. Mari, prefiro ainda fazer estático, eu tenho medo do dinâmico. Então, você vai segurar 10 segundos. É 10 segundos. 1, 2, 3. Para quê? Para não dar tempo dessa musculatura ficar tensionada e perder a capacidade de força. Show de bola? Posso usar como aquecimento dinâmico aqueles movimentos que, né, normalmente a gente tem em aula antes de começar uma determinada aula, né? De alcançar o pé, sim, isso aqui é dinâmico, tá? Isso aqui é a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso aqui, chutando, ok? Mas o que é importante disso tudo? Entender que eu preparo a minha musculatura sem tirar o que ela já tem, sem tirar as propriedades que ela já tem. Agora, eu colocar uma aula de alongamento antes da minha aula de balé, antes da minha aula de circo, antes da minha aula de sei lá o quê, e depois eu ir para a aula, gente, a perna fica mole. Sim, se eu coloco um treino de alongamento, a perna fica mole. Então, não cometam esse erro jamais. Show de bola? Importantíssimo aquecer antes da atividade, mas cada treino tem o seu tipo de aquecimento e o seu treino específico, cara, o que eu mais trabalho? O meu é tecido. Cara, eu me penduro lá naqueles raios daqueles tecidos maluco e não. Cara, você precisa aquecer braço. Sim, mobilidade de braço. Solta, trabalha, ó, alongamento dinâmico, tá? Ó, tô trabalhando alongamento dinâmico de toda a musculatura que tá aqui, ó, na frente do meu braço.
sim? E aí a gente vai brincando com essa pegada do alongamento dinâmico sem perder a capacidade de força da nossa musculatura.